Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É hora de descer do palanque e atender o grito de socorro da população. Continuamos em busca de um texto sólido, suprapartidário e que seja efetivamente um marco de combate ao crime organizado no nosso Brasil. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. ¿Cómo llama el portaaviones más grande del mundo llamado General Ford? Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Nós não comemos dinheiro. Nós queremos o nosso território livre do agronegócio, da exploração de petróleo, da exploração de minério, da exploração de madeireiros. Mais uma sexta-feira e diretamente da COP em Belém, temos mais uma vez a participação do querido Bernardo Esteves, repórter de Ciência e Meio Ambiente da Piauí. Bem-vindo, Bernardo. Oi, Fernando. Oi, gente. Sigo daqui da Amazônia com notícias do clima. Muito bem. Vamos, então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. A gente abre o programa pela discussão bizantina que envolve o projeto de lei antifacções. O relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite, licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, fez uma lambança com a proposta original do governo federal e o resultado é que a Câmara só deve votar o texto talvez na semana que vem, talvez no mês que vem, ainda não se sabe. Ele já está em sua quarta versão. Assim que foi nomeado relator, Derrite usou os holofotes que lhe deu Hugo Mota para fazer o que sabe, delinquir. Lá atrás, na sua famigerada trajetória como policial, ele foi expulso dos quadros da rota devido a seus excessos, eufemismo para assassinatos. Agora, como deputado de ocasião, escalado pelo padrinho Tarcísio de Freitas para barbarizar, Derrite tentou, vejam só, excluir a Polícia Federal das investigações sobre o crime organizado. A corporação só poderia participar dessas investigações se autorizada pelos governadores, o que, além de representar um incentivo à impunidade, é obviamente inconstitucional. Toda essa discussão, que ocupa o centro da política brasileira nas duas últimas semanas, decorre do impacto da matança patrocinada por Cláudio Castro no Complexo do Alemão. Com a ajuda da imprensa, a direita transformou os cadáveres em cabos eleitorais, como se o que vimos no Rio de Janeiro sinalizasse o início de um caminho para equacionar o problema da insegurança e enfrentar o crime organizado. No rastro da política de extermínio, a direita de Cláudio Castro e de Derrite, mais viva do que nunca, tentou emplacar a figura do narcoterrorista, um disparate conceitual, uma importação postiça da legislação norte-americana que tem como objetivo abrir as portas do país ao arsenal de guerra de Donald Trump. O narcoterrorista, essa ideia ou essa delinquência fora do lugar, está para a segurança pública, assim como a mamadeira de piroca esteve para a educação. É neste terreno que se move a direita atrás de suas bandeiras para 2026. No segundo bloco, a gente se volta para o recrudescimento da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. O Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo, com capacidade militar superior à de exércitos inteiros de muitos países, chegou à América Latina e está, por razões de segurança, em local não identificado, após ter desligado os aparelhos que permitem acessar sua localização. É mais um passo no cerco de Trump ao regime de Nicolás Maduro e mais um sinal de que pode haver uma ação militar contra o país vizinho do Brasil a qualquer momento. Os Estados Unidos continuam bombardeando e explodindo embarcações tripuladas que supostamente partem com drogas da Venezuela e da Colômbia para acessar o mercado norte-americano. São execuções extrajudiciais. A gente vai discutir esse quadro cada vez mais tenso e perigoso e as suas implicações para o Brasil, no momento em que o país busca avançar na reversão do tarifaço que nos foi imposto por Trump. Um eventual conflito na Venezuela pode, entre outras coisas, acelerar novos fluxos migratórios e acentuar a pressão sobre as nossas fronteiras, além de colocar a segurança externa no debate eleitoral de 2026. No terceiro bloco, a gente fala com o Bernardo Esteves, direto de Belém, onde a COP chega ao final de sua primeira semana, misturando tensão e alguma esperança.
Um protesto de ativistas e lideranças indígenas que forçaram a entrada na conferência com faixas e palavras de ordem marcou os últimos dias da conferência, mas não encontrou respaldo em parte das organizações que representam os próprios indígenas. A definição dos itens que estão sendo negociados entre as nações ocorreu num único dia e de maneira mais fácil do que muitos esperavam. Há negociações emperradas, mas há sim razões para otimismo moderado. E o Bernardo vai nos explicar por quê. É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você, com esse personagem triste, patético, macabro, Guilherme Derrite e as negociações desse PL contra as facções. Bom, Fernando, eu acho que a gente não pode perder de perspectiva que existe uma disputa hoje pela pauta da segurança pública, né? O governo quer tentar aprovar a sua PEC e também gostaria de aprovar o PL antifacção, que é um projeto de lei apresentado pelo governo, né? Porque eu acho que a gente comentou aqui em outros episódios que a PEC tem um efeito mais de médio e longo prazo na segurança pública. O que teria um impacto mais rápido seria o PL antifacção que o governo preparou e queria que avançasse logo. Bom, a direita não quer deixar o governo ocupar esse lugar da defesa de pautas ligadas à segurança pública. E quando eu falo direita, é sobretudo a turma do Bolsonaro, né? E aí, tem um primeiro movimento que a gente tem que olhar para ver a situação da direita hoje, que é a escolha do Derrite para relatar esse projeto de lei. Só para a gente entender até como funciona a cabeça desse grupo político hoje, né? Porque tirar ele da Secretaria de Segurança Pública e trazer ele para essa relatoria é uma estratégia da turma do Tarcísio e do PP e tudo mais, para dar peso, para dar legitimidade para esse projeto. Você desloca esse secretário, do estado mais rico do Brasil, quando você realmente acredita que ele é uma marca, que ele é um carimbo de prestígio, que ele é um carimbo de poder ali, que vai ajudar a aprovar o projeto. Indicado pelo Eduardo, né? Exato. Então, assim, vejam que o carimbo de prestígio disponível para a direita hoje é o Guilherme Derrite, que foi expulso da rota pelo governo do Geraldo Alckmin em São Paulo em 2015 por excesso de mortes. Ao todo, ele foi investigado por 16 mortes na curta trajetória dele na PM. E aí ele, chateado com o Geraldo Alckmin, resolve virar youtuber, bem na esteira ali do crescimento do Bolsonaro antes dele ganhar em 2018. E aí, em 2018, ele se candidata a deputado federal, nunca tinha tido um cargo, nunca tinha tido uma função sequer de gestão dentro da Polícia Militar. E como deputado federal, ele aprovou um projeto de lei, depois da pandemia, foi o único projeto que ele aprovou, que era um projeto que beneficiava alguns servidores públicos, sobretudo da saúde e da segurança pública, em relação à contagem de tempo de serviço, porque esse tempo de serviço parou de contar durante a pandemia. E é um projeto totalmente formulado pelo lobby da polícia, não era pela genialidade dele, né? O que é da lavra do Derrite daquela época é o fim da visita íntima para preso, e a lei que define sexo biológico em competições esportivas. E nada disso foi aprovado até hoje, né? E em São Paulo, ele está fazendo aparentemente um trabalho marcante, né? Porque o paulista está se sentindo super seguro, né? Acho que tá todo mundo andando na rua muito à vontade. Fernando, você pode falar pra gente com mais propriedade, né? Mas, enfim, isso sem contar a Operação Escudo, né, que matou indiscriminadamente na Baixada Santista e não resolveu absolutamente nada por lá. Então, esse cara é o Messi da direita hoje, no tema que a direita supostamente domina, que é o tema da segurança pública. Esses momentos são didáticos porque eles jogam na cara onde nós estamos, né? Quando a gente acha que alguma coisa pode estar despiorando, vem o Derrite. Agora, por que o Hugo Motta cedeu e fez esse papelão, né? Porque o Hugo Motta, ele vive, Fernando, num cabo de guerra ali de querer agradar a oposição e governo, né? Então, se ele faz qualquer gesto pro governo, a oposição vai lá e diz que ele só trabalha pro governo. Então, ele fica querendo também dar vitórias pra oposição também, porque ele quer se manter no cargo, né? Na próxima eleição para presidente da Câmara.
Então ele fica fazendo esse jogo. Então quando o Tarcísio fala que o Derrite tem que voltar para a Câmara para relatar o projeto, o Hugo Motta quer entregar para a direita isso. E sobretudo porque no momento em que isso acontece, é o momento da operação no Rio de Janeiro em que as pesquisas mostraram que a população era bastante favorável. Então o Hugo Motta também quer capitalizar para o lado dele, enfim, a aprovação a isso que aconteceu. No meio disso tudo, eu fiz uma menção à imprensa na abertura, para que não pareça uma coisa gratuita, porque, né, eu sempre gosto de falar da imprensa. O Grupo Globo, muitos colunistas e nas reportagens, não se pode politizar, virou um mantra, não se pode politizar a questão da segurança pública. É uma palhaçada, né, falar isso. Não se pode politizar uma questão que é, por definição, política. Eu entendo o que eles estão falando. Existem questões técnicas que têm que ser abordadas com seriedade. Sim, questões técnicas que têm que ser abordadas com seriedade e a presença do Derrite impede que isso aconteça. Ele é um empecilho a qualquer seriedade. É estúpido isso, né? É ideologia vagabunda. Falar que não se pode politizar a questão da segurança pública no Brasil. Vai politizar o quê? Bom, e quando acontece essa operação no Rio de Janeiro, o ímpeto da direita, o ímpeto da oposição foi tentar aprovar o projeto de lei que muda a lei antiterrorismo. Eles queriam, na verdade, equiparar os membros de organizações criminosas, como o Comando Vermelho e PCC, a terrorista. E o governo já tinha um projeto pronto, que é o projeto da lei antifacção, que o governo tinha a intenção de colocar para ser discutido esse ano ainda, para ter um impacto mais rápido do que a PEC. E aí a ideia de gênio do Derrite foi querer ser relator desse projeto de lei de antifacção e aí apresentar um substitutivo, ou seja, depois que o governo apresentou esse projeto que supostamente foi discutido ali, né, no Ministério da Justiça e tal, teve um certo debate em cima dele, eles descartam esse projeto que o governo fez e propõem um substitutivo com tudo que eles queriam, incluindo a perda de autonomia da Polícia Federal, a perda de autonomia da Receita Federal, o que é um problema na hora de rastrear para ver quem que está financiando o quê. E é isso que ele apresenta. Ele apresenta 4 versões nesses últimos dias desse projeto que o governo tinha apresentado anteriormente. E ele não consegue apoio para votar esse projeto, porque ele vai, aí ele recua, aí depois ele recua na questão da equiparação de traficante a terrorista, depois ele recua na questão da Polícia Federal. Você vê claramente que ele tá patinando, né, ali. E aí, no fim das contas, o que acontece é que eles acham melhor postergar esse projeto para daqui a algumas semanas, para ter um debate, de fato, em torno dele, porque eles também não queriam amargar essa derrota. Imagina, você coloca teu camisa 9 lá para… Camisa 9, Guilherme Derrete. Exato, esse grande especialista. E aí o cara chega, né, essa pompa toda, saio do meu cargo de secretário de segurança, enfim. Então eles não queriam perder e aí aconteceu o que aconteceu. Agora esse projeto fica ali pro mês que vem. O governo foi bem sucedido em armar uma tropa de choque ali de ministros para tentar derrubar essas mudanças que o Derrite propôs junto à opinião pública. Todos os ministros saíram publicamente dando entrevista, dando coletiva, falando dos pontos que eram totalmente inviáveis nesse projeto, sobretudo essa retirada da autonomia da Polícia Federal. E essa retirada da autonomia da Polícia Federal também é uma pauta muito política, né? Porque como se trata do governo federal e o que eles querem é um embate político com o governo, eles entendem que ela funciona como um braço do governo. Eles não conseguem enxergar a Polícia Federal como um órgão independente, que tem núcleos de investigação totalmente independentes, que não tem aval de ministro para funcionar. Até por isso, a Lava Jato teve toda a investigação que teve no próprio governo do PT sem que nada acontecesse, né? Quem resolveu aparelhar tudo na Polícia Federal foi o Bolsonaro, quando Segundo entrou. o depoimento do Sérgio Moro. Exato, né? Exato. E não conseguiu, né? É claro que tem setores da Polícia Federal suscetíveis. Ele fracassou nessa tentativa de… No conjunto ele fracassou, mas ele colocou muita gente lá. sequestrar a Polícia Federal, como ele sequestrou a Polícia Rodoviária Federal. Então, ele parte da premissa que não queremos a Polícia Federal investigando ou investigando sem o nosso aval, sem o aval dos governadores, nada por aqui, entendeu? Porque isso significaria uma colisão de poderes, né? Ele não enxerga a Polícia Federal como um órgão de investigação apartidário e técnico, o que eu acho que é uma ofensa para a Polícia Federal nesse caso.
E nesse ponto, tanto da Polícia Federal quanto da Receita Federal, são coisas sérias, porque a partir do momento que você tira essa autonomia, que você precisa de um aval do Ministério Público ou de um aval do governador, não teria acontecido da forma que foi, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, que foi essa que pegou mais de 1.000 postos de gasolina que vendiam combustível adulterado ligados ao PCC, refinaria de combustível adulterado, braço da Faria Lima. Tudo isso foi feito porque a Polícia Federal estava envolvida, né? Embora o Ministério Público fosse o do estado de São Paulo, a investigação da Polícia Federal foi fundamental para isso. O que eles também estavam me explicando, enfim, as fontes com quem eu conversei sobre esse assunto, é que no caso da Receita Federal, o que ele prevê no projeto é que você só possa leiloar bens de pessoas e de empresas, né, que cometeram irregularidades depois do trânsito em julgado. E aí essa fonte me usou um exemplo específico que eu quero desenvolver aqui, que foi sobre a Refit, né, que estava envolvida nessas investigações de combustível adulterado ligado ao PCC. Você apreender 100 mil litros de combustível com a Refit e ter que esperar, sei lá, 15, 20 anos para o trânsito em julgado para poder vender, não sei, leiloar esses combustíveis, onde você vai armazenar 100 mil litros até que isso transite em julgado para você poder se desfazer desses bens. E o que é curioso é que eles estão se movimentando tanto, né, para tentar aprovar esse PL antifacção que eles apresentaram no lugar do PL do governo. E tem um outro projeto de lei que também está relacionado a você estrangular os braços financeiros das organizações criminosas, que é o projeto do devedor contumaz, que também é um projeto do governo, que penaliza essas empresas que vivem de não pagar impostos, né? Tá no planejamento tributário delas o não pagamento de impostos. Um pouco o caso da própria Refit também, que também é considerada devedora contumaz. Eu adorei esse nome, devedor contumaz. Pois é. Eu adoro essa palavra contumaz. Pois é. Esse projeto teve a urgência dele votada nesses últimos dias e o PL inteiro, que está tão dedicado a aprovar e a, né, combater o crime, aparentemente, votou contra. Oh, que surpresa. Todos os deputados do PL. Que surpresa, né? E tem mais uma outra questão. Nessa operação Carbono Oculto, uma refinaria da Refit no Rio de Janeiro foi fechada, porque eles suspeitam que, na verdade, ela seja uma refinaria de fachada, que eles recebam combustível nafta de lá e que eles façam uma mistura com metanol, com o que quer que seja, e despachem esse produto para distribuição, né, seja via posto de combustível do PCC ou não. E, obviamente, nada disso é tributado, né? E aí o Cláudio Castro, esse grande defensor da paz, ele colocou a Advocacia Geral do Estado para brigar pela Refit. Mas para a gente ver a hipocrisia. Bom, Cláudio Castro é do PL, né? O PL teve esse desempenho notável na aprovação dessa urgência e está tentando beneficiar uma empresa que é um dos principais alvos de uma operação do tamanho da Carbono Oculto. Muito bem, muito didático. Celso, eu quero te ouvir. Então, Fernando, é o que a Ana falou. A extrema-direita conseguiu uma vitória com a indicação do Derrite para relator do projeto. Mas a primeira semana do Derrite foi só de fracasso. E, inclusive, o Derrite está expondo a fragilidade da direita em uma área que ela se achava super qualificada, que seria a segurança pública. Então, assim, acho que até a esquerda estava com medo da direita tomar a liderança do debate sobre segurança pública e propor alguma coisa que desse muito certo, ou que pelo menos fosse muito popular, e ganhar pontos com isso. Mas a atuação do Derrite até agora mostra que a direita também não tem a menor ideia do que fazer sobre segurança pública. Veja quantas vezes ele teve que mudar esse projeto em uma semana. Isso não é normal. A gente, em geral, considera que o governo fracassou quando ele manda um negócio e 15 dias depois já tem que mudar a lei. Entendeu? O cara teve que mudar 4 vezes na mesma semana. O Brasil está conhecendo a competência do secretário de Segurança Pública do Tarcísio, exatamente, né? Tem essa vantagem, tem esse aspecto. Pois é, e aí você já vê gente, inclusive na esquerda, que ficou muito chateado quando o Derrite virou relator e está começando a achar bom. Então está começando a achar que não deixa ele jogar, porque ele está jogando muito mal, né? O Derrite chegou lá com um discurso que, assim, se você é ouvinte do Foro de Teresina, você já sabia que era contraditório, que não tinha como funcionar. Ele queria equiparar o crime organizado com o terrorismo, ele queria uma legislação especial com base no fato que as organizações criminosas ocupam territórios, violam a soberania nacional, etc. Mas ele, ao mesmo tempo, queria manter o combate ao crime na mão dos governadores bolsonaristas, pelo menos durante o ano que vem, que é ano de eleição. Para todos eles poderem fazer cada um o seu próprio massacre e eleger muito deputado.
Mas não dá para fazer isso. Você pega os Estados Unidos, quem é que combate terrorismo nos Estados Unidos? Não é o governador do Alabama, é o governo federal americano, que tem todos os meios para isso, tem as agências especializadas, tem a CIA, tem o FBI, tem a Agência Nacional de Segurança, tem todas aquelas, né? Enfim. Vai pegar lá o governo de Nebraska e botar eles para combater a Al-Qaeda, entendeu? Não tem o menor cabimento. Mas é isso que a direita está propondo no Brasil, é que botar o pessoal de Nebraska, que sei lá, deve ser Santa Catarina, alguma coisa assim, para liderar o combate ao terrorismo aqui no Brasil. E isso não faz o menor sentido. Porque, veja bem, se for uma questão de soberania nacional, isso obviamente é questão federal. Não tem terrorismo no Brasil, né, Celso? A gente tem muitos problemas. Esse nós não temos. Exatamente, pelo menos isso. Não quero nem falar para não dar azar, né? Mas enfim. Mas então, assim, não dava para ele fazer dentro da lei o que a extrema-direita disse que queria fazer, entendeu? Porque se você transformar em terrorismo, você joga pro Lula resolver. Então, logo no começo, ficou claro que não daria para ele fazer a classificação, simplesmente chamar o Comando Vermelho e o PCC de organizações terroristas, como o pessoal mais radical, o pessoal do Eduardo, tal, queria fazer, justamente para chamar a intervenção do Trump, né? Então, isso ele já viu que não ia dar para fazer. Inclusive, boa parte do Centrão não ia apoiar isso, de qualquer maneira. Então, ele passou a propor uma equivalência legal entre certos aspectos da atuação das organizações criminosas e os grupos terroristas. Como quando a organização criminosa, enfim, bloquear ruas, tacar fogo em ônibus, dominar territórios, essas coisas. Tentar explodir caminhão em aeroporto. Exato, né? Exatamente. O Derrite, inclusive, tem uma história particular com esse pessoal. Todo esse pessoal do PL tem uma experiência interessante com terrorismo, assim, que podia ser melhor discutida. O mais próximo de terrorismo que a gente já teve partiu dessa gente. De longe, exatamente, é o PL, visto que os bolsonaristas tentaram explodir o aeroporto de Brasília na véspera de Natal de 2022. Agora, de longe, o que mais gerou reação do projeto do Derrite foi essa questão da Polícia Federal, né? A Federal precisaria de autorização dos governadores para investigar crime organizado. Bom, em tese, o Congresso está criando essa lei justamente porque os governos estaduais não são mais capazes de combater o crime organizado. Porque as quadrilhas se tornaram nacionais, em muitos casos internacionais. Elas envolvem, por exemplo, se você faz tráfico de drogas, o Brasil não planta cocaína. Então, assim, evidentemente, uma grande quadrilha de tráfico de drogas tem conexões internacionais. Grande parte dos fuzis usados nessas operações são trazidos de fora. Então, todas essas organizações têm conexões internacionais, né? E justamente é preciso ter uma lei nacional de combate ao crime organizado, porque não dá para deixar só na mão dos governos estaduais, que pela Constituição controla a Polícia Civil e a Polícia Militar, então são responsáveis, naturalmente, pelo grosso da atividade de repressão ao crime. Agora, pela lei que o Derrite está propondo, a federal teria que pedir autorização do governador para poder investigar crime organizado no estado dele. Então, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que tem essa rota dos Solimões da cocaína, né? Que, aliás, é um problema, inclusive, ambiental, né? É uma rota que, segundo os relatos das investigações, foi tomada pelo Comando Vermelho. Exatamente. Então, digamos que a federal quer investigar isso. Ela vai precisar de autorização do governo do Amazonas. A política do Amazonas é muito aparelhada pelo pessoal que é desmatador, pelo pessoal que tem garimpo ilegal, por esse pessoal todo. Esses caras vão autorizar que a Polícia Federal baixe lá para investigar esse negócio todo? Então, assim, a gente vai depender desses caras para deixar que a Polícia Federal investigue o Comando Vermelho na Amazônia? Então, o projeto era completamente absurdo. E é fácil entender como uma proposta dessa, inclusive, teria apoio maciço dos governadores corruptos Brasil afora, certo? Por exemplo, você vê um monte de cara aí tentando menosprezar carbono oculto, a operação que bateu lá na Faria Lima e tal, e não é à toa, né, cara? Se você bater no setor financeiro das organizações criminosas, a organização criminosa fica sem dinheiro para pagar suborno, certo? E assim, a gente sabe que um dos problemas do crime organizado, um dos fatos que fizeram o crime organizado sair do controle é a infiltração na política local. Seja porque eles compram gente nos governos locais, seja porque as autoridades locais têm medo dos caras. O Globo até mostrou a infiltração do Comando Vermelho no governo do Cláudio Castro. No governo do Cláudio Castro, que também é assim, né? Vamos falar, quem ficou surpreso, levanta a mão, né? Enfim. A Folha, outro dia, pegou um secretário dele conversando com um dos caras que é um dos tesoureiros do Comando Vermelho. Então, enfim, a proposta do Derrite dificultaria imensamente o propósito do projeto, que é combater o crime organizado, né? O fato é que o projeto de emenda constitucional que o governo mandou para o Congresso faz já um tempo e está parado lá, tem coisas muito importantes estruturais. Isso não é sério demais para que seja apreciado pelo Congresso. Isso que é verdade. Não estou endossando o projeto inteiro, mas ali tem uma proposta com começo, meio e fim para você combater a questão do crime organizado, da segurança pública, etc. Isso aí não está sendo apreciado pelo Congresso. E o que a gente viu nesses últimos dias, Celso, não sei se eu sou tão otimista quanto você, a direita se desmoralizou, sim.
na figura do Derrite. Mas eles deram a mostra de que o projeto Bukele, que a gente usava como uma metáfora, quase como se fosse uma coisa impensável, e o Brasil é um país muito mais complexo e maior, etc. Mas o projeto desses caras é esse. Sem dúvida. Para mim ficou muito claro agora. É o projeto Bukele, é uma coisa de atropelar qualquer lei, qualquer resquício de defesa, de preservação de direitos humanos, de legalidade, etc., de garantias fundamentais, para matar pessoas e prender as pencas, né? De preferência, matar e prender as pencas. Então, não é muito promissor de qualquer forma, né? Não, um pequeno bastidor. Eu estava em Brasília essa semana, estava conversando com uma fonte do governo que me falou: esse PL que o Derrite apresentou tá com a cara da PEC da blindagem. Lembra Sim. mesmo, né? Tudo nele parece a PEC da blindagem. No sentido assim, parece que foi feito pelos mesmos pais. E eu até, naquele momento, defendi o Arthur Lira. Eu falei assim, não, o Arthur Lira aqui, a gente pode dizer que ele não tem nada, né? Porque, enfim, não é ele que tá envolvido nisso, etc. Corta pra mesma noite de quarta-feira, tá o Arthur Lira jantando com Derrite em Brasília. Numa E o Eduardo foto. Cunha. E o Eduardo Cunha, exato. Numa foto que foi Nossa, que publicada mesa. pelo Guilherme Amado. E eu desmerecendo a fonte, falando, esse cara tá querendo Eu me perdi manipular. essa, não vi. Arthur Lira, É. Derrite e Eduardo Cunha. Coitado dos garçons, da comida. Vamos ver o que Eduardo coitado. Cunha tem a dizer sobre combate ao crime. Isso vai ser bom. Vai ser bom. Bom, encerramos assim o primeiro bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar da crise entre Estados Unidos e Venezuela. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. Na abertura, mencionei o deslocamento do porta-aviões americano mais para cá, para a América Latina, né? Ele vem descendo. A gente vem tratando essa questão em alguns programas e você alertava que a mobilização dos Estados Unidos sugeria algo mais grave do que as pessoas estavam vendo. Continuamos com essa avaliação? Então, Fernando, o porta-aviões que os Estados Unidos mandou para a costa da Venezuela agora realmente não é brincadeira. O Gerald Ford é o maior navio de guerra do mundo. Para você ter uma ideia, nesse navio sozinho cabem mais caças do que o Brasil tem. Dá para botar todos em cima do Gerald Ford e ainda sobra um grande espaço se algum quiser fazer baliza ali. Assim, esse é o tamanho da máquina de guerra que os Estados Unidos mandou para lá. Ele é movido a energia nuclear, ele não é movido a diesel. E ele tem um custo de operação que é estimado, dependendo da fonte, em alguns milhões de dólares por dia. Então, você botar esse negócio no mar, você está gastando alguns milhões de dólares por dia, mesmo se ele não fizer nada. Você está ali passando. Sei. Então, não é à toa que só os Estados Unidos têm um negócio desse. Para fazer um negócio desse é caríssimo, né? E ele é uma amostra de que, assim, embora os Estados Unidos esteja perdendo poder em diversos aspectos, principalmente na área econômica, né? Os Estados Unidos já não é mais a hiperpotência que ele foi economicamente, né? Ele hoje em dia divide espaço com a China, com a União Europeia, etc. Mas do ponto de vista militar, eles ainda são muito mais fortes que os outros países. Não só pelo tipo de armamento que eles têm, etc., mas esses porta-aviões dos Estados Unidos, que são caríssimos e hipertecnológicos, etc., eles dão aos Estados Unidos uma possibilidade que nem a China nem a Rússia têm, que é a possibilidade de projetar poder em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem um conflito, por exemplo, no Irã, os Estados Unidos têm como mandar 90 caças só em cima do Gerald Ford. E os Estados Unidos têm outros porta-aviões aí. Então, assim, os Estados Unidos têm a possibilidade de mandar como se fosse uma base militar portátil para qualquer lugar do mundo. Então, também uma das coisas que os Estados Unidos está fazendo é mostrando para as outras potências, eu tenho isso aqui, vocês não têm. Então, vocês baixem a bolinha aí. E não é só um porta-aviões, né? Ele tem capacidade de tiro também, de canhões, etc. Não, é um negócio assustador, entendeu? Foi caríssimo, uma coisa muito familiar para quem conhece obras públicas brasileiras. Saiu muito mais caro do que o planejado, inclusive. Foi um negócio que teve uma grande polêmica lá nos Estados Unidos. Mas tem realmente um poderio militar gigantesco, né? Se os Estados Unidos mandam um negócio desse para sua praia, ele não tá de brincadeira, entendeu? E isso realmente aumentou a expectativa de que não é só uma intimidação, né? Que os Estados Unidos, de fato, vai pelo menos executar alguma operação militar na Venezuela.
Eu conversei com o Maurício Santoro, que é professor de Relações Internacionais, e era quem tinha me dito da outra vez que ele achava que a mobilização estava grande demais para ser só um negócio para dar um susto no Maduro. E ele disse que realmente é um negócio inédito. Se acontecer um ataque, vai ser a primeira agressão militar direta dos Estados Unidos na América do Sul na história. Em termos de guerra, não tem muito o que acontecer, certo? A Venezuela não tem a menor possibilidade de resistir aos Estados Unidos militarmente, como, aliás, o Brasil não. E como, aliás, quase ninguém tem. O que joga a favor do Maduro é que os Estados Unidos, evidentemente, não está a fim de gastar dinheiro com nation building, como se falava na época da invasão do Iraque. Os Estados Unidos não têm nenhum projeto para, sei lá, baixar aqui na Venezuela e tentar construir instituições, tentar, enfim, reorganizar a vida política da Venezuela. O que, aliás, é bom dizer, no Iraque deu completamente errado. E os Estados Unidos também está meio calejado, porque na época da Guerra do Iraque, a oposição iraquiana no exílio dizia para os Estados Unidos que quando eles chegassem lá, eles seriam recebidos como heróis e que a população apoiaria maciçamente os Estados Unidos por ter derrubado o Saddam. E a população achou mal barato se livrar do Saddam, mas não gostou do clima de caos que se instaurou depois da queda do Saddam. E os Estados Unidos simplesmente não se dispôs a gastar o dinheiro que seria necessário para, de fato, reconstruir o Iraque. Gastou dinheiro pra cacete com aquilo. Nem os Estados Unidos tinham dinheiro para gastar o que gastou naquela ocupação. E o resultado foi pífio, né? Foi trágico, né? Foi trágico, exatamente. Morreu um monte de gente. O Estado Islâmico se formou por causa da invasão do Iraque. Então, os Estados Unidos está meio calejado quando a oposição venezuelana vai lá e fala: não, vai ser que nem no Panamá, que ninguém aqui deve ser jovem o suficiente para lembrar, mas nos anos 80, os Estados Unidos foi lá, removeu um ditador do Panamá, entrou um outro governo e pronto, sem grandes traumas, entendeu? Mas aquilo ali, para começar, o Panamá é incomparavelmente menor que a Venezuela, incomparavelmente menos complexo, e os Estados Unidos já tinha tropas no Panamá, guardando o canal do Panamá. Então foi só uma questão de botar mais alguns caras ali para ajudar e ir lá derrubar o cara, que era um ditador desses meio caricatos. Noriega, né? O Noriega, da América Latina, que saiu, ninguém teve saudade dele e a vida do Panamá continuou igual. A oposição venezuelana está dizendo que é possível fazer isso, que é derrubar o Maduro como se derrubou o Noriega. Mas os Estados Unidos, naturalmente, tem medo que aconteça o que aconteceu no Iraque, que é criar um Estado falido que pode, inclusive, servir de base para guerrilhas, para o crime organizado, que é o que eles, em tese, estão querendo combater, né? Você imagina o seguinte: se a fronteira da Venezuela com o Brasil vira um caos, e se o Comando Vermelho está comandando a Rota dos Solimões, por que o Comando Vermelho não vai assumir controle de parte do território venezuelano? Então, assim, os Estados Unidos está cabreiro, porque o sonho dos Estados Unidos é não precisar invadir, é fazer esse negócio todo e, por exemplo, um militar qualquer venezuelano derrubar o Maduro e virar um ditador amigável. Isso aí para os Estados Unidos está ótimo. Eles abandonam a Maria Corina no dia seguinte, se aparecer um ditador desse tipo, entendeu? Eles nem lembram mais que é a Maria Corina, eles confiscam o prêmio Nobel dela. Entendeu? Porque para eles seria o ideal, porque eles não precisariam gastar dinheiro, não precisariam invadir esse negócio. Esse prêmio Nobel foi um passo em falso da academia. A lição básica é assim: não é para dar prêmio Nobel para político que não esteja já muito velho e preste a se aposentar, entendeu? Que não dê tempo dele começar uma outra guerra. Mas, enfim, a expectativa então é essa. O Maurício acha que os Estados Unidos vai bombardear a Venezuela, que deve haver bombardeio de alvos militares e provavelmente alguns alvos que eles escolham representativos de cartel de tráfico de drogas. Mas isso é dificílimo, assim. A menos que ele já esteja disposto a bombardear uma cidade inteira onde tem tráfico de drogas, o que em tese é possível, né? Mas não parece provável no momento. É muito difícil, né? O tráfico de drogas não tem um quartel-general, né? Não tem uma fortaleza. Mas eles devem atacar alguma coisa que eles considerem simbólico, além de coisas que enfraqueçam a capacidade da Venezuela resistir a um ataque, né? Por exemplo, as defesas antiaéreas da Venezuela. Os Estados Unidos podem ocupar ilhas da Venezuela, que têm papel importante na defesa da Venezuela. O Maurício acha que eles vão fazer um negócio desse e esperar para ver se isso não incentiva alguém na Venezuela a derrubar o Maduro. Assim, essa guerra já começa e já acaba, né, em termos militares. Mas a questão que o Maduro está apostando no momento é essa relutância americana em ter que assumir a questão de adotar a Venezuela, né? Por exemplo, se você bota a Maria Corina lá, você vai ter que dar dinheiro para Maria Corina reconstruir a Venezuela. Você vai ter que perdoar a dívida da Venezuela, porque senão não tem a menor condição. A situação econômica vai ficar tão ruim quanto é agora. Para o Brasil, isso tudo é um terror, não só por causa da agressão imperialista na nossa vizinhança, mas porque, dado a disposição do Trump que tem de reconstruir a Venezuela, pode ter crise de refugiado, o crime organizado pode se fortalecer na nossa fronteira, etc. E o jogo atual é esse. É os Estados Unidos torcendo para alguém na Venezuela fazer alguma coisa antes dele invadir. E para vocês terem uma ideia como essa aventura dos Estados Unidos na Venezuela parece mal planejada, tem cada vez menos gente querendo se associar a isso. Essa semana, por exemplo, o Reino Unido resolveu parar de compartilhar com os Estados Unidos inteligência sobre a situação no Caribe.
que eles provavelmente estão usando para, enfim, atacar aqueles barcos e tal, e a comunidade de inteligência do Reino Unido achou esquisito essa atuação americana e parou de compartilhar com eles informações. Essa é uma parceria diplomática de mais de 80 anos, né? Quer dizer, Estados Unidos e Reino Unido são uma das parcerias de inteligência mais antigas que ainda existem. Não tá fácil, não. Ana Clara, vamos falar um pouco do Brasil nisso tudo? Bom, a Venezuela foi pauta do encontro do Lula com o Trump na Malásia, né? O Brasil se ofereceu para fazer uma espécie de mediação para evitar que as coisas escalassem mais. E vale dizer que fazer uma espécie de mediação hoje para o Brasil com a Venezuela não é fácil. O Brasil está sem conversar com a Venezuela há praticamente 2 anos. As relações nunca estiveram tão distantes como elas estão hoje. O governo considera que houve fraude nas eleições. Muito mais difícil fazer isso hoje do que na época do Hugo Chávez, que o Lula também se propôs a cumprir esse papel, né? Bom, eles tiveram essa conversa, só que, segundo as fontes com quem eu conversei sobre isso depois, esse assunto meio que ficou por lá. Não houve nenhum avanço nessa frente relacionada à Venezuela. O Brasil e os Estados Unidos estão conversando sobre as tarifas, inclusive o Marco Rubio e o Mauro Vieira tiveram 2 conversas essa semana, né? E essas conversas, até onde eu apurei, não envolviam a participação do Brasil em nada relacionado à Venezuela. E também não condicionavam nada relacionado à Venezuela à discussão sobre tarifas. Porque quando veio essa questão dos porta-aviões, muita gente se questionava, né? Se os Estados Unidos poderiam condicionar um afrouxamento nessa política tarifária se o Brasil se mostrasse dócil, né, a essa intervenção. Isso não aconteceu e o Brasil claramente é contra essa ofensiva. Então, a situação é muito delicada, porque o Lula até saiu da COP e foi para a cúpula da CELAC na Colômbia em razão desse tema. E está acontecendo uma outra coisa, que é o seguinte: o Trump está se referindo ao Gustavo Petro, presidente da Colômbia, como traficante de drogas ilegais, indicando que, já que os porta-aviões estão por lá mesmo, você tem o Maduro, mas você também pode ter a Colômbia como inimigo, entendeu? Então isso coloca um grau de tensão no governo da Colômbia inédito. Agora, no aspecto doméstico, né, no aspecto interno dos Estados Unidos, na verdade, tudo isso que está acontecendo na Venezuela tem mais a ver com a política interna dos Estados Unidos do que com a política externa, né? O Marco Rubio é o grande porta-voz dessa plataforma de ofensiva militar contra a Venezuela, enfim, contra a América Latina como um todo, porque essa é a plataforma política dele na Flórida, né? Ele é um imigrante cubano, ele tem os votos dos imigrantes latino-americanos que saíram de países com governos autoritários. Na votação dessa Big Beautiful Bill, né, o orçamento que o Trump estava com muito problema em aprovar, o que aconteceu? A gente tem 2 vertentes nos Estados Unidos, né? Você tem o Marco Rubio com essa política mais ofensiva e, no que diz respeito à Venezuela, você tinha o Richard Grenell, que é esse enviado especial do Trump para a Venezuela. O Grenell defendia uma solução mais pactuada. Então, toda aquela história de vocês dão o petróleo de vocês pra gente, a gente negocia uma saída de fininho do Maduro e fica tudo bem. Isso tudo faz parte da ideia que o Grenell tinha para uma solução para a Venezuela. E no embate interno deles, Grenell e Rubio, o Rubio ganhou. Por quê? Porque quando chegou na hora de votar o orçamento, os deputados da Flórida não votaram a favor. Ou seja, indiretamente, o Rubio pressionou as coisas para que a estratégia dele sobre a Venezuela prevalecesse, né? Então, ele usou a política interna para isso. E tudo isso ele faz não como uma estratégia geopolítica de poder militar na América Latina. Ele faz para conquistar esse eleitorado de origem latina e que quer esse tipo de coisa, né? Tem também um outro ponto que é o seguinte: com essa caça aos imigrantes que os Estados Unidos estão promovendo, muitos latinos estão insatisfeitos, porque tem gente que, inclusive, está lá há muito tempo, tem uma vida estabelecida, vota no Partido Republicano e que está sendo caçado também. Então, quando você faz também essa estratégia de força bruta na Venezuela, é para tentar compensar o fato de que nos Estados Unidos não está bom para todo mundo que migrou para lá, mesmo o pessoal que defende o Partido Republicano.
E até eu estava conversando com uma fonte do governo sobre isso essa semana, e que ele usou uma expressão que eu acho que faz todo sentido, que é a floridização da política dos Estados Unidos, né? Tudo se volta para a Flórida, no fim das contas. Muito bom. Depois dessa frase, só me resta encerrar o segundo bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Vamos falar da COP30 de Belém na volta com o Bernardo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Bernardo, bem-vindo mais uma vez. Vamos aproveitar aí sua presença em Belém para ter a temperatura do evento, para você contar um pouco o que você está vivendo nesses dias. Você relatava para a gente agora, antes de começar o programa, um certo otimismo em relação a algumas decisões que foram tomadas, ao encaminhamento de algumas questões importantes. Vamos começar por isso, então. Pois é, Fernando, caminhando aqui para o final da primeira semana de COP, dá para dizer que o clima é de um certo otimismo moderado, vamos dizer assim. Não sei se é o tucupi, a maniçoba, o carimbó, mas fato é que as coisas estão mais desenroladas do que todo mundo achava que seria antes da conferência. E isso a começar pela plenária de abertura, que rolou na segunda-feira. A agenda de negociação foi aprovada rapidamente e sem atrito. Pode parecer bobagem a gente falar assim, mas esse é um ponto que, historicamente, emperrou as negociações. Numa rodada preliminar de negociação anterior à COP, que a gente teve no meio do ano em Bonn, na Alemanha, essa definição da agenda teve um impasse e emperrou a negociação por dias. E aqui em Belém foi tudo bastante suave. Na plenária de abertura, a gente teve cantos indígenas, teve Fafá de Belém, teve a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Esse sucesso dessa plenária de abertura, você atribui à costura do Correia do Lago? Teve uma articulação da equipe do Correia do Lago na noite de domingo, que dissolveu entraves que poderia haver a definição da agenda. E a gente teve também, Fernando, o discurso do Lula na plenária de abertura, que foi mais enfático ainda do que ele já tinha sido na cúpula dos líderes, né, que eu comentei aqui na semana passada. De novo, ele deu uma sinalização forte de que apoia a criação de um mapa do caminho para a gente superar a dependência dos combustíveis fósseis. E essa é uma conversa muito difícil, né, e necessária. Os países já reconheceram 2 anos atrás que tem que fazer a transição, mas não tem um plano de voo, né, sobre como a gente vai fazer isso. E essa conversa tem que levar em conta as circunstâncias diferentes de cada país, a dependência de cada um dos combustíveis fósseis e, principalmente, tem que levar em conta a capacidade de cada um de fazer essa transição. Os países desenvolvidos têm que liderar, não só porque eles ficaram ricos queimando os combustíveis fósseis, mas também porque eles têm mais meios para começar essa mudança tão estrutural que a gente precisa fazer se a gente quiser um mundo com impactos limitados do aquecimento global. Mas o problema é que a gente precisa ter um roteiro para isso, né? Quem é que vai sair na frente? Quem é que vem depois? Em quanto tempo a gente vai fazer essa transição? A gente precisa ter esse roteiro, a gente precisa começar essa conversa, que não começou ainda. E até para a gente qualificar melhor a discussão sobre, por exemplo, a decisão do Brasil de explorar petróleo na Foz do Amazonas, que a gente tem discutido aqui no foro. A sociedade civil criticou muito Lula quando ele endossou essa decisão do IBAMA, e são esses mesmos ambientalistas que estão elogiando agora o presidente pela posição que ele adotou na plenária. Meio que essa questão da Foz ficou em segundo plano, né? Não houve uma crítica muito contundente durante a COP, pelo menos não que eu tenha visto de fora. Você achou o que em relação a isso, estando aí? Ela está na boca da sociedade civil, mas não está influindo nas negociações, aparentemente. É claro que a contradição está aí, né? Assim, mas eu acho que se a gente tiver esse roteiro para a transição rumo ao abandono dos combustíveis fósseis, eu acho que essa cobrança da sociedade civil até vai ganhar mais força e mais legitimidade. Que a gente teve na quarta-feira, né, assim, na véspera do dia em que a gente está gravando o foro, a ministra Marina Silva voltou a defender que a gente saia de Belém com esse mapa do caminho, num evento sobre a transição energética que foi hospedado pelo Brasil no pavilhão oficial do governo brasileiro aqui na Zona Azul da COP30. A novidade, né, assim, a Marina já vem defendendo isso faz um tempo, a novidade é que essa proposta agora foi apoiada de forma muito clara por representantes da Alemanha, do Reino Unido, da Dinamarca e da Colômbia.
São apoios que não estavam na mesa até anteontem e que dão força para essa ideia. Certo. Acho que é pouco ainda para fazer acontecer esse mapa do caminho, mas sinaliza que o vento talvez esteja virando em relação a esse ponto que é tão fundamental na luta contra o aquecimento global. E essa virada de vento, Fernando, me deixou pensando no Acordo de Paris, que rolou 10 anos atrás, e eu estava lá pela Piauí. O jovem Bernardo, ele é jovem hoje, imagina há 10 anos atrás. Com 10 anos a menos. Exploração de trabalho infantil. Exato. Mas, assim, o ponto que me parece interessante para a gente pensar no que está rolando agora é a discussão do 1,5 grau. O Acordo de Paris acabou definindo que a gente tentaria limitar o aquecimento global a 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. E isso ninguém estava apostando muito nisso antes do Acordo de Paris. A discussão que estava colocada era de 2 graus, que é bem menos ambiciosa do que 1,5 grau. Para um leigo, essa coisa meio grau parece uma coisa ínfima, mas é brutal, né? Pois é, para os países ilha que puxaram essa discussão, essa diferença de 0,5 grau, ela significa a diferença entre a vida e a morte, né? Assim, os países estão com a sua existência ameaçada, né? Então, por isso eles foram muito enfáticos na defesa desse objetivo de 1,5 grau, que a gente está pondo a perder já está todo mundo admitindo que, enfim, vai ser difícil segurar em 1,5 grau. Mas essa ideia começou com os países ilha e foi ganhando apoio aos poucos, até que ela entrou no texto final. E eu conheço muita gente que apostaria dinheiro que ela não entraria e acabou passando. Então, pensando nisso, eu me pergunto se a gente não está vendo um processo parecido acontecendo em Belém, né? Assim, em relação ao abandono gradual dos combustíveis fósseis. O projeto de criação de um mapa do caminho para essa transição parecia improvável até 2 semanas atrás, mas agora já tem cachorro grande encampando essa ideia e ela está ganhando apoio. Se é em Belém que a gente vai ver isso acontecer, não está claro ainda, mas eu acho que a ideia está ganhando tração e isso é muito importante. Perfeito. A ausência do governo americano, governo federal, eu falo, porque o governador da Califórnia teve uma participação expressiva essa semana, com crítica, inclusive, ao Trump, né? Digamos assim, esse mapa do caminho, essa agenda, estando os Estados Unidos fora, isso fica comprometido, de certa forma. Pois é, Fernando, vocês vivem dizendo isso aqui, né? Não existe vácuo na política, Trump e não mandou uma delegação, o governador da Califórnia está aí surfando nisso, participou de coletiva junto com a presidência da COP, está dando entrevistas, enfim, fazendo e acontecendo aqui. Tem entidades subnacionais, né? Assim, prefeitos, governadores, de gente que está comprometida com o Acordo de Paris, os Estados Unidos, diferentemente do governo federal. É claro que um mapa do caminho para a gente abandonar os combustíveis fósseis sem os Estados Unidos fica mais fraco, né? Mas o que muita gente aposta é que essa transição vai ter uma hora que ela vai ficar inevitável. Vai ter uma hora em que o caminho da economia vai ser esse, em que as energias renováveis vão ficar, assim, insuperáveis. Os preços já estão muito competitivos, né? De energia solar, energia eólica, né? Assim, a aposta é que se todo mundo for nessa, vai ficar muito difícil até para os Estados Unidos não embarcar nesse trem. Bernardo, eu acho que repercutiu bastante por aqui a criação desse fundo de florestas, né? Que o governo tinha anunciado no período da Assembleia Geral da ONU, né? Inclusive, naquele momento, o Lula anunciou que não só o Brasil estava criando esse fundo, mas também que o Brasil ia colocar $1 bilhão nesse fundo. E tinha uma certa apreensão, né? Se esse fundo ia colar, né? Eles conseguiram o aval do Banco Mundial para esse fundo, ou seja, o Banco Mundial vai ser, de certa forma, o administrador e anfitrião do fundo, que dá uma chancela institucional, né? Não é uma coisa de um governo. E até uma coisa curiosa, que quando o Banco Mundial aceitou esse papel, o presidente do Banco Mundial, o Ajay Banga, não estava na cerimônia formal ali de criação do fundo, provavelmente para não pegar mal com o Trump, né? Porque existe um certo temor em você se associar a essa agenda estando em órgãos de destaque em Washington. Embora o fundo seja um clássico mecanismo multilateral, né? De captação de recursos de vários países para um objetivo comum, né? Então, havia um certo risco, assim, de que esse fundo não emplacasse. E no fim parece que emplacou, né? Com esse aporte da Noruega, ou pelo menos esse compromisso de aporte da Noruega, esse aporte da Indonésia. A Alemanha não colocou nada, mas se comprometeu a colocar, disse que vai discutir isso internamente e vai fazer um aporte considerável. Então, assim, eu queria saber se a nossa percepção de que deu certo nesse aspecto do fundo também é a percepção que você tem aí, ou não? Ana, tenho ouvido muitos elogios a esse fundo aqui em Belém.
Claro, né? Se a expectativa é que ele fique com 125 bilhões de dólares quando ele estiver estável, não é o que a gente tem por enquanto. Por enquanto a gente tem 5 bilhões mais ou menos que estão colocados pelos países e que se espera que eles levantem outros 20 bilhões por parte de investidores privados, né? Assim, é uma ideia em que as pessoas vão poder investir nesse fundo e tirar dinheiro e ao mesmo tempo gere um excedente que possa ser destinado aos países detentores de floresta e uma porção para os povos indígenas desses países, né? Porque não é um dinheiro dado a fundo perdido, né? O país que coloca o dinheiro nesse fundo recebe o rendimento desse dinheiro, né? Não é um dinheiro que ele está abrindo mão necessariamente, né? Exatamente, é um mecanismo do capitalismo para levantar dinheiro para a proteção das florestas. Inclusive, enfim, tem setores do progressismo criticando, dizendo a gente não vai achar no capitalismo a solução para uma crise que o próprio capitalismo criou. Mas são setores minoritários. Eu vejo essa ideia elogiada pelos povos indígenas, por muitos ambientalistas, né? Enfim, tá sendo celebrado. Eu acho que é parte das boas notícias de Belém, o TFFF, como ele é chamado, esse fundo. Esses críticos aí, a questão é o que vai acabar antes, né? O mundo ou o capitalismo? Pois é, mas eu convido os ouvintes a lerem a reportagem que Pedro Tavares, nosso colega que está aqui comigo em Belém, escreveu sobre esse fundo no começo da semana no site da Piauí. Teve uma discussão aqui no Brasil, tinha gente dizendo que começou mal a história do fundo porque a meta era 25 bi, não estava nem perto disso, mas aí o governo veio esclarecer que não, o inicial era 10, né, e que daí em diante era... 10 até o final do ano que vem. Isso, exato. Né? A Noruega condicionou os 3 bilhões à captação de 10 até o final do ano que vem. O que faz sentido, quer dizer, assim, nenhum país quer dar um dinheirão desse se o total não for o suficiente para fazer diferença, né? Então, assim, de fato, eu acho que deve ter vários compromissos como esse que a Noruega fez. Tipo, eu dou se vocês também botarem. Quer dizer, eu não vou botar aqui um dinheiro que para mim é muito, para resolver o problema é pouco. Conforme você vai conseguindo, né? Você vai conseguindo novas adesões, né? E a Alemanha falou em valor considerável, né? Ou seja, a gente deve achar que valor considerável para a Alemanha realmente é considerável. Negócio poupudo, exato. Bom, não queria concluir esse bloco sem que o Bernardo possa falar alguma coisa da participação da sociedade civil e desse protesto dos indígenas, né, Bernardo? Acho que é uma coisa importante para a gente tratar também. Pois é, Fernando. A presença indígena está forte aqui em Belém. E na quarta-feira, né, assim, na véspera do dia em que a gente está gravando, teve uma barqueata que, com mais de 150 barcos, trazendo indígenas para a Cúpula dos Povos, né, que é um evento paralelo à COP, que começou na quarta, que tem previsão de reunir pelo menos 5 mil pessoas de 60 países nos próximos dias. Incluindo o cacique Raoni, que participou dessa barqueata de ontem, deu uma entrevista coletiva marcante, cobrando do Lula que não explore petróleo na Amazônia, que não construa a Ferrogrão, que é uma ferrovia que está planejada, que se for feita vai cortar a floresta amazônica para escoar a produção de soja do Mato Grosso até o rio Tapajós. Mas eu chamo a atenção para o contraste que tem entre os cerca de 3 mil indígenas que estão em Belém por ocasião da COP e os cerca de 400 que estão credenciados para a Zona Azul da conferência. A Zona Azul é o espaço em que circulam os negociadores, os jornalistas e as delegações dos países, incluindo os lobistas de combustíveis fósseis. E é exatamente esse contraste que está, de certa maneira, na raiz dessa invasão que aconteceu no começo da noite de terça, que você mencionou na abertura, Fernando. A gente teve um grupo de manifestantes, muitos deles indígenas, que tentou forçar a entrada na Zona Azul. Teve tumulto, 2 seguranças ficaram com ferimentos leves, mas os invasores foram contidos e não chegaram a entrar nesse espaço da conferência. Agora, nem todo o movimento indígena endossou essa invasão. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a entidade mais representativa dos indígenas, soltou uma nota se desvinculando desse protesto, mas defendendo o direito à manifestação e a autonomia dos povos. Agora, se tem quem possa questionar os métodos desse protesto, acho que a reivindicação dos indígenas é muito legítima. A participação dos povos originários nas COPs está crescendo a olhos vistos, né? 10 anos atrás, os indígenas não estavam tão presentes e que bom que eles estão muito mais presentes agora. Mas eles não querem só participar da conferência. Eles querem estar dentro dos espaços onde as decisões estão sendo tomadas, né? Os povos indígenas conservam as florestas de pé melhor do que ninguém. Se tiver uma saída para a crise climática, ela necessariamente passa pelos povos originários e as COPs têm que abrir os olhos para isso. Esse é o panorama dessa primeira semana de COP, Fernando. Tá bonito de ver os povos indígenas, mas também os delegados aí de vários países vestindo seus trajes nacionais, circulando pelos corredores. Dá até uma esperancinha, né? Deu uma esperancinha. Exatamente. Ninguém ganhou aquele prêmio, Bernardo?
Então, no primeiro dia ele foi dado para uma iniciativa boa, não foi o fóssil do dia, foi o raio do dia, a luz do dia, que foi dado para o G77 mais China, que é um grupo que são muito mais de 77, mas enfim, um grupo de países em desenvolvimento por apoio à ação climática. E o fóssil do dia foi dado para quem? O fóssil do dia ontem foi dado para o Reino Unido, mas todo dia tem fóssil do dia, a gente vai ter ainda uma extensa relação. Bernardo, semana que vem contamos com você ainda, né? Aí de Belém, certo? Torcendo para você ainda ter boas notícias. Pois é claro que o vento pode virar também, né? Mas assim, estamos de olho nessas negociações todas para ver para onde... Enquanto isso, você vai aí apurando, vendo as coisas, ouvindo um carimbó, que é bom. E tomando um açaí. A comida é boa, né? Guitarrada também aí do Pará, né? Guitarrada, Felipe Cordeiro fez show outro dia. Guitarrada é uma coisa muito bacana, muito complexa, né? Pois é. Muito legal. A cena cultural tá intensa aqui. Muitos shows, muitas apresentações. Não falta opção para quem quiser. Dona Onete, você conhece Dona Onete, Celso? Dona Onete do Carimbó. Depois você ouve. Não conheço não. Estava se apresentando agorinha no evento com o ministro das cidades. Tem essa informação do colega Pedro Tavares, que estava lá cobrindo para nós. Muito bom. É isso então, gente. A gente encerra o terceiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Vamos para o Kinder Ovo. O Bernardo também participa. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Eu acho que eu vou sair lá pegar um café e você aperta o botão aí, Mari. Pode soltar. Por favor, diretor. O Veredito é um filme da década de 70, que é muito bom. Sérgio Moro. Ele é um advogado, ele é um advogado meio decadente, sabe? Eu gosto muito de filme de tribunal, né? Porra. Eu falei antes. Eu falei Moro antes da Ana Clara. Eu não sei, vai ter que ter VAR. VAR. Falei Moro antes. Eu já tô até... Eu queria pedir escusas, Ana Clara, mas esse prêmio é meu. Eu queria pedir escusas. Ai, cara. Juiz decadente. Vai ter que ter VAR, viu? Eu não vou abrir mão disso, não. Eu ouvi a minha voz antes da Ana Clara. Então, eu vou ser já que a Ana Clara é competitiva aqui todo mundo ouviu a minha voz antes. Eu ouvi a Ana Clara antes. Então, para os anais, quem fala é o senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná. Entrevista ao programa Primo Pobre no YouTube. Muito bem. Consagrada minha vitória no Kinder Ovo, vamos então para o Correio Elegante. Ó o tapetão. O melhor momento do programa. Eu vou começar aqui com a mensagem do Gustavo Esquive. Acerto pouquíssimo Kinder Ovo, mas ter acertado o Marcos Duval me fez sentir como é transitar naquela área sombria que o Casca de Bala domina. Essa é a mensagem do Gustavo Esquive, Celso. Nós fizemos escolhas de vida difíceis, né, Gustavo? Pra gente saber essas coisas. Mas eu acho que o Celso não acertou, no fim das contas. Não acertei. O Marcos Duval foi a diretora que ganhou. Vou ler a mensagem da Jéssica Voigt. Cada vez que eu escuto a voz do Bernardo Esteves no foro, fico esperançosa que vamos ter mais um incrível momento cabeção com ele. As dicas do Bernardo foram alguns dos meus melhores estímulos intelectuais da pandemia. E eu recomendo os podcasts Winds of Change e Noites Gregas para todo mundo até hoje. Bernardo, você dando esperança intelectual para muita gente aí. Intelectual. Né? Muito bom saber, Jéssica. Winds of Change é o do Scorpions? É do Scorpions. Você lembra de ter ouvido esse podcast? Eu ouvi. Que loucura aquilo. Semana que vem devemos ter cabeção, né, diretora? Com o Bernardo. Bernardo, se você puder, eu sei que você tá aí, enfim, vai estar no calor aí da COP, mas... já tá na ponta da língua, Fernando. Boa. Ai, que inveja. Já sei qual livro vou indicar. É um livro que eu já li, que saiu agora no Brasil, então, sobre clima, justamente. Então, a Marina Morena, DCR, mandou o seguinte... Sou carioca, moro na Suíça há 20 anos e costumo postar no meu Insta notícias pitorescas que leio no jornal local, do tipo cliente processa barbeiro por careca aparente, criança come maconha da mãe e comento como é dura a vida de jornalista num país tranquilo. Com vocês eu driblo minha pacata bolha e fico em dia com o que rola no Brasil e no mundo. Amo as coberturas e os debates desse trio ímpar e, como cereja do bolo, o sotaque e o humor 100% cariocas do Celso. E não troco o momento Kinder Ovo por nenhum Toblerone.
É isso aí, Marina. Muito bom, Marina. Cara, eu tô até agora rindo, criança come a maconha da mãe. Pô, é muito bom. Olha, eu tô trocando eu tô trocando até por um chocolate Lacta. Brincadeira. Vai lá, Celso. A Malu Almeida tem uma mensagem com uma queixa. Venho notando uma curva ascendente nos correios elegantes destinados ao Fernando. E devo confessar que estou enciumada. Não por mim, mas pela minha mãe. Ao longo dos anos que acompanho o foro, desenvolvi um caso raro, mas não incompreensível, de crush de padrasto no Fernando. Meu Deus! A cada revelação que ele deixa escapar de sua personalidade, fico mais convencido que os dois têm tudo a ver. O cabeção, o amor pelos gatos domésticos e até o senso do humor. Juro, só falta esse encontro acontecer. Crush de padrasto foi sensacional, maluco. Crush de padrasto. Meu Deus. Eu nem sei o que falar. Guarda essa, Fernando. Vou consultar os universitários, Bom, o que é bom acaba logo, o que não é tão bom também acaba, e nós vamos assim encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você também encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana, em São Paulo, no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro e em Belém, diretamente da COP. Eu me despeço então dos meus amigos. Começo por você, Bernardo. Tchau. Até semana que vem. Um abraço, Fernando, Ana, Celso e a todos os ouvintes. Até semana que vem. Tchau, Ana. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Celso Casca de Bala. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.